Na última aula que gravamos de direito penal, nós falamos sobre crimes culposos. Aí eu dividi primeira parte, porque é um pouco mais complexo o estudo dos crimes culposos, e segunda parte que veremos agora. Basicamente, o conceito de crimes culposos, aí, para que seja, né, alguém punido culposamente, objetivamente deve-se verificar se houve uma violação a um dever jurídico de cuidado. Lembram disso, né? Uma violação ao dever jurídico de cuidado. Essa é o que deve estar na nossa mente aí a respeito dos crimes culposos. Vimos lá no artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente, né? Então, a regra geral do Código Penal é que as pessoas sejam punidas, regra geral, se praticados os crimes dolosamente, então, ou com intenção, né, com a intenção de praticar o crime, né, ou vontade livre e consciente de praticar o crime, ou, no mínimo, assumindo o risco pelo resultado, conforme nós vimos na aula dos crimes dolosos, né. Então, a punição por crimes culposos, a título de culpa, então, né, que é essa violação do dever jurídico de cuidado, por negligência, imprudência ou imperícia, ela é uma excepcionalidade, ela tem que estar prevista em lei, para aqueles bens jurídicos mais relevantes para a sociedade, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de crimes culposos. Por exemplo, nos crimes contra a pessoa do Código Penal, nós temos o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, né? Homicídio culposo. Falaremos depois quando falarmos dos crimes, né? Mas pense assim, que não foi, a pessoa matou outra pessoa, não foi porque quis, né? Nem assumiu o risco. Ela matou outra pessoa por um descuido, porque foi negligente, de uma forma ampla, né, falando. Né? Da mesma forma, a lesão corporal culposa. Também nós temos nos crimes contra a liberdade individual, não temos nenhum crime previsto aí como culposo nos contra a liberdade individual, por exemplo. Né? Nos crimes contra o patrimônio, nós temos somente a receptação culposa. Receptaram um ilícito, né, um produto adquirido por meio de roubo ou furto, por exemplo, o receptador culposo tem a previsão nos crimes contra o patrimônio. Crimes contra a administração pública, nós temos a figura do peculato culposo, né, que é se apropriar de um bem público, né, de forma culposa. Nos crimes contra a fé pública não temos nenhum que seja culposo. São os exemplos, então. Então, temos aí, repetindo, homicídio culposo, lesão corporal culposa, receptação culposa, peculato culposo. Algumas previsões no nosso Código Penal são muito poucas, então, perceberam? Tá. Então, esse é o chamado princípio da excepcionalidade, ou numerus clausus, um rol fechado de crimes culposos, ali, de forma excepcional previsto na legislação penal, tá? Temos, dificilmente cai isso aqui em concurso público, mas eu falarei de forma bem rápida aqui, né? As espécies de culpa. Nós temos a possibilidade de culpa consciente e da culpa inconsciente, tá? Na culpa consciente, o autor ali, o indivíduo, ele prevê a ocorrência do resultado, mas acredita que não ocorrerá. Por ser autoconfiante, ele não assume o risco de produzi-la. É o exemplo que eu dei na aula passada, vou repetir agora. O cara está dirigindo e ele vê uma aglomeração de pessoas e ele acredita que ele conseguirá desviar daquelas pessoas, né? Ele não assumiu, ele intrinsecamente, subjetivamente, ele não está assumindo assim, ó... eu não tô nem aí, se eu tiver que passar lá em alta velocidade e matar todo mundo, azar deles, né? Seria assumir o risco. Aqui não, ele tá com uma velocidade acentuada, mas ele acredita que por sua perícia, não, eu consigo desviar do pessoal lá. Eu não quero mais, eu não tô assumindo. É muito subjetivo, isso é quase impossível ser comprovado no processo judicial, né? E isso, nos tribunais do júri, é a grande celeuma entre acusação e defesa, né? Os advogados tentam trazer para a culpa consciente, naturalmente, porque estão defendendo seus clientes, e o Ministério Público normalmente vai pelo dolo eventual, que é assumir o risco, tá? Mas para fins de concurso público é isso, é uma questão intrínseca, né? Uma questão, então, de ser autoconfiante ali, de acreditar que não produzirá nenhum resultado, né? Criminoso. Então, existe, na culpa consciente tem a previsibilidade do crime acontecer, que é a previsibilidade objetiva, no exemplo que eu dei de atropelar aquelas pessoas, né? Existe a previsão subjetiva da representação, ele consegue subjetivamente perceber que
que pode, né, atropelar aquelas pessoas, mas ele não tem representação do resultado. Ele percebe, mas ele diz assim, não, não vai acontecer. Ele acredita que não acontecerá, tá? Além do exemplo esse do celular que eu falei, desculpem, do excesso de velocidade, nós podemos pensar um outro exemplo aqui trazido pela doutrina, alguém que pega e joga alguma coisa de um prédio, um copo d'água de um prédio, algum objeto, né? Ele olha lá para baixo, né? E, não tem ninguém passando, vou jogar aqui em cima. E quando vê alguém passa lá e é lesionado, né? Por aquele objeto que ele lançou em cima do prédio, né? Ele é um comportamento socialmente intolerável, né? Porque é isso que qualifica o crime como culposo, né? Ele é um comportamento, ele não assumiu o risco do resultado, ele não estava querendo acertar ninguém, ou intrinsecamente falando, ele pensou que não havia ninguém lá embaixo, jogou e acabou que uma pessoa saiu, sei lá, debaixo de uma marquise e foi atingida, né? Seria um exemplo de culpa consciente, tá? Então ele percebe, ele sabe que o resultado ele conscientemente acredita que aquele resultado não acontecerá, de lesionar alguma pessoa, tá? Essa é a culpa consciente. Na culpa inconsciente, nós temos a punição da mesma forma, né, da pessoa por crime culposo, por exemplo, uma lesão corporal culposa. Objetivamente, ele não teve o dever jurídico de cuidado, que esse é o que classifica o crime como culposo, né? Uma violação do dever jurídico de cuidado. Então, a previsibilidade objetiva. Teve a violação do direito objetivo de cuidado, só que ele sequer previa aquele resultado. Então, ele não tinha um elemento subjetivo, não, eu conseguirei com minha perícia, aí, eu conseguirei evitar que o resultado aconteça. Não, ele sequer vislumbra o resultado. Um exemplo aí que é bem interessante, para que fique massificado, a pessoa que vai mexer no celular, né? Ela está violando um dever jurídico de cuidado, até porque tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro dizendo que não pode mexer no celular, né? E conduzir veículo automotor. Mas ela baixa a cabeça por alguns instantes para mexer no celular e quando vê, ela só escuta o estouro, atropela alguma pessoa. Então ela não previa o resultado. Então foi uma culpa inconsciente porque não havia a possibilidade de, sequer passava pela cabeça dela, de ter um resultado criminoso, né? Mas ainda assim ela teve uma violação do dever jurídico de cuidado e daí aconteceu aquele resultado, tá? A diferença da culpa consciente para inconsciente, embora eu acho pouco provável que caia em prova isso aqui, tá? Na questão da culpa, nós temos um elemento que a gente precisa nós termos no nosso estudo do direito penal, que é o caso fortuito ou força maior, tá? No caso fortuito, não existe uma previsibilidade objetiva. Um acontecimento inusitado, então, não existe uma violação do dever jurídico de cuidado, né? Um acontecimento inusitado, um azar, que foge ao controle do ser humano, né? Causa um resultado, que em princípio poderia ser considerado como dano criminoso, na forma culposa, né? Por exemplo, o cara, vamos no exemplo que eu dei aula passada, a pessoa está andando com seu veículo automotor com os veículos carecas, né? Veículos carecas, com a banda de rodagem ali muito baixa. Vocês conseguem perceber que ele está violando um dever jurídico de cuidado? Jurídico por quê? Porque está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Antes de colocar o veículo em circulação, a pessoa tem que ter certeza que seu veículo está em condições de trafegar, né? Então, o cara andou com pneu careca, daí ele se envolve num acidente, porque os pneus dele, de alguma forma, estourou o pneu mesmo, porque estava careca e ele perdeu o controle do veículo e atropelou alguém. Essa violação do dever jurídico de cuidado o levará a ser punido por lesão corporal culposa ou homicídio culposo, no caso de se a pessoa foi lesionada ou se faleceu, né? Agora, se essa pessoa, os pneus do seu carro estavam bons, ele tinha acabado de colocar os pneus novinhos, e mesmo assim o pneu estourou e ele atropelou alguém, percebam que ele não teve nenhuma violação ao dever de cuidado. Foi um caso fortuito. Foi algo imprevisível e completamente inusitado. Então, se tem caso fortuito, sequer a pessoa pode ser punida culposamente. Então, será atípico o fato.
Entenderam? Então, se ele não será punido a título de dolo, porque ele não quis o resultado, nem assumiu, não quis nem assumir o resultado, o risco, e nem de culpa, porque ele não violou nenhum dever jurídico de cuidado. Caso fortuito, torna atípico o fato, ele não será punido, tá? Então, é importante que se perceba a questão do caso fortuito, tá? Quando estivermos falando, aí, principalmente numa prova dissertativa, aí, para concursos aí que exijam um direito penal um pouquinho mais aprofundado, tá? E para finalizar a aula, a questão da compensação de culpas. Duas pessoas, por exemplo, se envolvem num acidente de trânsito, uma estava mexendo no celular, as duas mexendo no celular. Andando numa pista dupla, por exemplo, né, com duplo sentido de circulação, com sentido único, desculpa, com duas faixas, né, e as duas mexendo no celular, os carros saem cada um da sua pista e coligem um com o outro, os dois. Culpa recíproca. Os dois causaram aquele acidente, mexendo no celular. Não adianta querer, nenhum deles será isento de pena, da penalidade, tá? Não existe compensação de culpas, não, porque um estava mexendo e entrou mais na pista do outro, não. Os dois serão punidos, tá? Claro, não existe dano culposo, mas vamos botar que esses dois carros se colidiram e ambos os motoristas ficaram lesionados, nos dois carros. Entenderam? Então, os dois responderão por lesão corporal culposa. Tá? A única coisa que será observado é essas culpas, né, essa conjugação de culpas na fixação da pena, pelo juiz. Na fixação da pena base ele levará em consideração, mas serão punidos igual, tá? Então não existe aí compensação de culpas, né? Concurso de culpas aí, cada um responde da sua, né, pela sua culpabilidade, tá? E era isso. Sobre crimes culposos, por enquanto, né, seguiremos aí nas próximas aulas o estudo do direito penal. Um abraço.